A maioria das pessoas não sabe disso, mas Bach era um homem de família. Johann Sebastian Bach, uma figura importante na música clássica, não era apenas um compositor brilhante, mas também um pai dedicado. Ele equilibrava seu talento musical com a vida familiar, sendo pai de impressionantes 20 filhos em 2 casamentos. Nascido em 1685, o amor de Bach pela música se misturava perfeitamente com seus valores familiares. Sua primeira esposa, Maria Bárbara, lhe deu 7 filhos antes de sua trágica morte, após a qual ele se casou com Ana Magdalena, que lhe deu mais 13 filhos. Essa casa animada prosperava com música, e muitos dos filhos de Bach seguiram os passos do pai. Entre eles destacam-se Carl Philipp Emanuel Bach e Johann Christian Bach, que contribuíram significativamente para a música clássica. O talento musical compartilhado mostra como a criatividade floresceu na família Bach, transformando seu lar em um centro de expressão artística. Então, da próxima vez que você apreciar as obras-primas de Bach, lembre-se do amor familiar e do legado musical por trás de cada nota, tornando isso uma verdadeira questão de família que enriqueceu sua incrível jornada. Por que o refrigerador de Einstein é importante hoje? Em 1926, o gênio Albert Einstein se uniu ao físico Leo Szilard para criar um refrigerador que mudou tudo. Este aparelho inovador não usava eletricidade, o que era uma ideia revolucionária na época. Em vez disso, ele utilizava uma mistura inteligente de amônia, butano e água para resfriar. Imagine como isso era valioso, especialmente em lugares sem fontes de energia confiáveis. O design deles visava aumentar a segurança nas casas, especialmente considerando que muitos refrigeradores tradicionais eram perigosos em termos de incêndio. Embora o refrigerador de Einstein não tenha sido um sucesso comercial, ele mostrou seu espírito inventivo, além da física teórica, e destacou o potencial das ideias científicas para resolver problemas do dia a dia. Hoje, quando enfrentamos o aquecimento global e a escassez de energia, voltar a invenções assim pode inspirar a criação de novas tecnologias ecológicas. Então, da próxima vez que você abrir sua geladeira, pense no legado inesperado de Einstein na tecnologia doméstica. Você sabia que os dinossauros quase escaparam da extinção por um golpe de sorte? Imagine isso, há 66 milhões de anos, um enorme asteroide atravessou o espaço e atingiu a península de Yucatán, no México, com uma força devastadora. Esse impacto colossal liberou uma energia maior do que a de 1 milhão de bombas atômicas, causando uma mudança ambiental que eliminou cerca de 75% das espécies da Terra, incluindo os poderosos dinossauros. Mas aqui está a reviravolta intrigante. Se aquele asteroide tivesse atingido apenas 30 segundos depois, ele teria caído no oceano em vez de na Terra. Esse detalhe é crucial. Um impacto no oceano provavelmente teria provocado tsunamis massivos e explosões flamejantes. No entanto, as consequências poderiam ter sido menos catastróficas em comparação com a chuva de detritos de um impacto terrestre, que resultou em mudanças climáticas duradouras. À medida que os cientistas estudam esse cenário, eles ponderam a possibilidade de que os dinossauros poderiam ter continuado a prosperar se o destino tivesse mudado um pouco. Essas criaturas dominaram o planeta por milhões de anos, deixando-nos fósseis impressionantes e histórias. Na próxima vez que você admirar um fóssil de dinossauro ou assistir a um T-Rex em um filme, considere quão perto eles estiveram da sobrevivência. O tempo pode realmente mudar tudo, até mesmo na história natural. Você vai se surpreender. Japão cria réplicas alimentares. Kuchihama, uma cidade encantadora no Japão, é famosa por produzir algumas das réplicas alimentares mais impressionantes do mundo. Os artesãos aqui são verdadeiros artistas, utilizando uma mistura de materiais como cera, resina e silicone para criar pratos realistas que parecem quase verdadeiros. Essas réplicas vibrantes, conhecidas como sanperus, são importantes para os restaurantes e frequentemente exibidas nas vitrines para atrair os passantes famintos com uma prévia tentadora do menu. Desde tigelas fumegantes de ramen até sushi requintado e sobremesas apetitosas, a atenção aos detalhes é simplesmente incrível. O processo envolve um trabalho meticuloso, onde cada textura e cor é aperfeiçoada para que a comida falsa pareça deliciosa. Os visitantes de Kuchihama frequentemente se surpreendem com esse aspecto único da cultura japonesa, onde a criatividade se encontra com a arte culinária para aprimorar a experiência gastronômica. Você já viu algo tão realista que precisou olhar 2 vezes? Você já se perguntou por que os gêmeos são tão comuns no Benin?
O Benin, um país vibrante na África Central, tem a impressionante taxa de natalidade de gêmeos mais alta do mundo, superando 3%. Esse número é mais do que o dobro da média mundial de cerca de 1,3%. O que torna esse país da África Ocidental tão especial. Pesquisadores acreditam que a genética pode ter um papel importante, já que alguns grupos étnicos no Benin têm maior propensão a ter gêmeos. Além disso, as dietas locais, ricas em mandioca e inhame, também ajudam a aumentar os nascimentos múltiplos. Fatores culturais também são relevantes. Em muitas comunidades, o nascimento de gêmeos é celebrado e visto como uma bênção. Esse fenômeno fascinante destaca como a combinação de estilo de vida, genética e crenças culturais pode influenciar a biologia humana e a saúde reprodutiva de maneiras surpreendentes. Quais outros segredos você acha que o legado dos gêmeos no Benin esconde? Você pode se chocar ao saber que Sherlock Holmes não existe. Pesquisas recentes na Grã-Bretanha mostraram uma opinião surpreendente entre os adolescentes britânicos. 1.410 dos 3.000 entrevistados acreditam que Sherlock Holmes, o inteligente detetive criado por Sir Arthur Conan Doyle, realmente existiu. Essa descoberta interessante destaca o quanto a literatura pode influenciar nossa percepção da realidade. Muitos adolescentes cresceram ouvindo histórias sobre Holmes resolvendo mistérios na Baker Street, o que facilita a confusão entre ficção e história. Em um mundo cheio de informações, é surpreendente que tantos jovens vejam esse personagem icônico como parte do mundo real. Essa situação levanta questões sobre como percebemos personagens fictícios e como as histórias influenciam nossas vidas. Também convida à discussão sobre pensamento crítico e a importância de distinguir fatos de ficção. Qual é a sua opinião sobre isso? Talvez a ficção influencie nossas crenças mais do que pensamos? Você sabia sobre a incrível piolho de peixe? Esse ser único, chamado Cimotoa exigua, é um crustáceo parasitário que faz algo chocante. Ele substitui a língua do peixe. Primeiro, ele devora completamente a língua do peixe, e depois se fixa no restante, assumindo a função de uma nova língua. Essa adaptação incomum permite que o parasita sobreviva enquanto o peixe continua a se alimentar, transformando a relação predatória em uma estranha parceria. O que torna o Cimotoa exigua ainda mais fascinante é que ele é o único parasita conhecido capaz de substituir um órgão vital. Essa conexão estranha levanta muitas questões sobre as estratégias de sobrevivência no mundo animal e destaca a complexidade da vida subaquática. Você consegue acreditar que existem interações tão estranhas na natureza? A criatividade da natureza muitas vezes nos deixa maravilhados. Você já se perguntou por que os soldados construíram casas nas montanhas? Nos íngremes morros do Monte Cristallo, nos Dolomitas, no norte da Itália, encontra-se uma das construções mais isoladas já feitas. Esta incrível casa foi erguida por soldados italianos durante a Primeira Guerra Mundial, que precisavam de um ponto de observação estratégico para monitorar os movimentos do inimigo. Imagine a paisagem severa, com o vento frio uivando, mas esses homens corajosos trabalharam incansavelmente para criar um posto de observação seguro. Dali podiam ver longe e amplo, fornecendo informações valiosas ao longo da guerra. Embora as condições difíceis tornassem a vida complicada, os soldados mostraram criatividade e determinação, transformando esse pico remoto em um abrigo funcional. Hoje, este local histórico não só fala sobre sobrevivência em tempos de guerra, mas também é um testemunho da incrível capacidade humana de se adaptar a condições extremas. Que lições podemos aprender com a resiliência deles? Você sabia que os polvos têm 3 corações? Esse ser incrível realmente se destaca no mundo animal por sua biologia única. Enquanto a maioria dos animais tem apenas um coração, o polvo tem 3. 2 corações bombeiam sangue para as brânquias, onde ele é oxigenado, e o terceiro envia o sangue rico em oxigênio por todo o corpo. Mas isso não é tudo. O sangue deles é azul e não vermelho, graças a uma molécula à base de cobre chamada hemocianina. Essa adaptação especial permite que eles sobrevivam em condições frias e com baixo teor de oxigênio nas profundezas do mar. Quando o polvo nada, o coração que atende o corpo para de bater. Por isso, esses animais inteligentes preferem rastejar em vez de nadar. Então, da próxima vez que você pensar nas maravilhas do oceano, lembre-se desse incrível ser com vários corações e sangue azul vibrante. Que incrível, não é? Acredite ou não, o Lago Lost desaparece toda a primavera.
Este fenômeno natural incrível no Oregon tem um segredo único. Ele se esvazia completamente com a chegada do calor, graças a tubos de lava subterrâneos. Todo ano, quando a neve derrete e as flores começam a brotar, a água flui por essas formações de lava e desaparece, deixando um fundo seco que parece quase mágico. Quando o inverno chega e as temperaturas caem, o Lago Lost ganha vida novamente, se enchendo de chuva e água da neve derretida. Cercado pela natureza verdejante do Oregon, o lago oferece aos turistas e amantes da natureza uma paisagem deslumbrante que muda radicalmente de estação para estação. Imagine caminhar pelo fundo do lago na primavera e voltar no inverno para ver como ele se transforma em um corpo d'água cintilante. Esse ciclo torna o Lago Lost um lugar fascinante para quem se interessa pelas maravilhas da natureza. Você pode observar as mudanças drásticas na paisagem, explorar um ecossistema vibrante e aprender mais sobre os processos geológicos fascinantes por trás desse fenômeno incomum. O que você acha dos incríveis truques da natureza? Adivinhe o que realmente move as celebrações globais de aniversários? Cerca de 22 milhões de pessoas ao redor do mundo comemoram o mesmo dia de aniversário, criando uma festa invisível que enche o ar de um sentimento de unidade e celebração. Esse fenômeno incrível mostra como as datas de nascimento podem ser aleatórias e quantas vidas se cruzam em um único dia. Imagine a alegria e a surpresa ao descobrir que amigos, familiares ou até mesmo celebridades também apagam velhinhas no mesmo dia que você. Essa conexão pode inspirar conversas, fortalecer amizades e até levar a encontros. É um lembrete das nossas experiências compartilhadas como seres humanos, não importa onde vivemos. Pense nisso, 22 milhões de pessoas, todas celebrando suas vidas juntas, destacam não apenas as chances de nascer, mas também a linda tapeçaria da nossa existência comum. Então, da próxima vez que você apagar as velas, saiba que você faz parte de uma celebração muito maior que acontece ao redor do mundo. E se eu te disser que Davis tentou patentear a invenção de um escravo? Em uma reviravolta fascinante da história, Jefferson Davis buscou patentear um revolucionário propulsor a vapor criado por seu escravo Ben Montgomery. Apesar de seu alto status como presidente da Confederação, seu pedido foi negado, pois ele não foi reconhecido como o verdadeiro inventor. Esse caso destaca uma lei incomum que Davis assinou, permitindo que proprietários de escravos registrassem patentes para invenções feitas por seus escravos. Embora essa lei reconhecesse a contribuição potencial dos escravos, ainda assim os privava dos direitos sobre suas criações. O design do propulsor de Montgomery apresentava uma notável concepção de engenharia que poderia ter mudado as viagens marítimas, mas em vez disso, tornou-se um lembrete amargo das complexidades da invenção e da propriedade em uma sociedade baseada na escravidão. Quão diferente poderia ter sido a história se o gênio de Montgomery tivesse sido reconhecido? Um fato interessante sobre seus olhos. Quando os olhos de uma pessoa se movem rapidamente, o cérebro não deixa que todas essas imagens ocupem a consciência. Em vez disso, ele ativa um processo chamado mascaramento mental, que bloqueia temporariamente a visão para ajudar a manter o equilíbrio. Imagine como você se sentiria tonto se cada movimento que seus olhos vissem fosse perfeitamente claro. Durante esse processo fascinante, seu cérebro atua como um diretor, cortando habilidosamente o borrão caótico que pode surgir com o movimento rápido dos olhos. Esse truque inteligente nos permite focar no que realmente importa e manter o equilíbrio no mundo ao nosso redor. É uma adaptação incrível que nosso cérebro desenvolveu para nos ajudar a navegar pelo mundo de forma mais confortável. Então, da próxima vez que você notar seus olhos se movendo rapidamente, lembre-se de que seu cérebro está trabalhando duro para que você não sinta tontura. Não é incrível como nossos corpos têm sistemas integrados para nos ajudar? Você sabia que a Intel começou como Integrated Electronics? Em 1968, dois grandes gênios, Robert Noyce e Gordon Moore, se uniram para criar uma empresa que mudaria para sempre a tecnologia. Inicialmente chamada de Integrated Electronics, a Intel focou no desenvolvimento de microchips inovadores. O nome foi logo abreviado para Intel, combinando as palavras integrados e eletrônica. Noyce e Moore queriam revolucionar a computação, e essa ambição levou à criação de produtos inovadores, como o primeiro microprocessador do mundo em 1971. Essa invenção não apenas deu vida aos computadores pessoais, mas também lançou as bases da computação moderna como a conhecemos hoje. A evolução da Intel ao longo dos anos ajudou a moldar indústrias, desde jogos até inteligência artificial, redefinindo como usamos a tecnologia.
Hoje, a Intel é um gigante no mundo da tecnologia, conhecida por sua busca constante por inovação. Da próxima vez que você usar um computador ou smartphone, lembre-se de que tudo começou com a visão de dois homens que ousaram sonhar grande e mudar o futuro da eletrônica. E se eu te disser que o McDonald's está fechando mais restaurantes? Em 2024, o gigante do fast food McDonald's fez manchetes ao fechar mais unidades na América do que abrir, marcando uma mudança histórica para a marca. Essa alteração destaca uma tendência importante nos hábitos dos consumidores. As pessoas estão cada vez mais optando por uma alimentação saudável e por cafeterias locais. A pandemia também mudou nossos hábitos alimentares, levando muitos a preferirem delivery e comida para viagem. Diante das mudanças na indústria de fast food, o McDonald's está se adaptando, revisando sua estratégia em um mercado competitivo. Em vez de apenas oferecer hambúrgueres e batatas fritas, eles estão explorando novas opções no cardápio e práticas mais sustentáveis. Essa mudança reflete não apenas a resposta da empresa às preferências dos consumidores, mas também um movimento mais amplo na indústria alimentícia, em direção a opções mais saudáveis e ecológicas. O que isso significa para o futuro do fast food? As ciclovias podem fornecer energia solar para nossas cidades. Algumas cidades estão testando ciclovias inovadoras, feitas de painéis solares, mudando nossa visão sobre transporte e energia limpa. Essas ciclovias solares são projetadas para gerar eletricidade e garantir a segurança dos ciclistas. Imagine pedalar em uma via que não só te protege do tráfego, mas também usa a luz solar para produzir energia limpa. Essas vias autônomas podem alimentar postes de luz, semáforos e até prédios próximos, reduzindo significativamente a dependência de combustíveis fósseis. Cidades como São Francisco e Amsterdã estão liderando esse movimento com projetos piloto que mostram os benefícios potenciais dessa abordagem única. Além disso, essas ciclovias incentivam mais pessoas a andarem de bicicleta, contribuindo para a redução das emissões de carbono e promovendo um estilo de vida saudável. A combinação de sustentabilidade e transporte urbano pode transformar nossa locomoção nas cidades. Diante das mudanças climáticas globais, a integração de tecnologias solares na infraestrutura cotidiana pode ser uma solução necessária. Você pode acreditar que descobrimos novas espécies a cada ano. Todos os anos, cientistas nos surpreendem com novas descobertas sobre a biodiversidade da Terra, encontrando espécies que nem imaginávamos. Pesquisadores exploram florestas tropicais distantes, oceanos profundos e até áreas urbanas em busca de formas de vida desconhecidas. Por exemplo, nos últimos anos, biólogos descobriram criaturas incríveis, como o tatu-fada rosa e uma nova espécie impressionante de orquídea. Essas pesquisas não apenas aprofundam nosso entendimento da natureza, mas também ressaltam a importância da conservação dos habitats onde essas espécies únicas vivem. Existem mais de 8 milhões de espécies, e muitas delas ainda estão esperando para serem descobertas. Cada nova descoberta nos oferece uma visão sobre ecossistemas, evolução e o delicado equilíbrio da vida, lembrando que o mundo está cheio de surpresas à nossa espera. Você não vai acreditar quando Tommy McDonald marcou seu gol recorde. Em 2002, durante um emocionante jogo entre Bradford City e Wimbledon, Tommy McDonald surpreendeu torcedores e jogadores ao marcar o gol mais rápido da história do futebol profissional. Imagine um jogo onde os jogadores acabaram de se posicionar. Em apenas 2,8 segundos, a bola já estava na rede. Esse momento incrível aconteceu logo após o apito do árbitro, mostrando a velocidade e precisão impressionantes de McDonald. Assim que o jogo começou, McDonald fez seu movimento instantaneamente, pegando os adversários de surpresa. Esse gol recorde não apenas destacou sua habilidade excepcional, mas também garantiu seu nome na história do futebol. Torcedores ao redor do mundo ainda celebram essa conquista incrível, refletindo sobre como uma ação tão rápida pôde acontecer em campo. Você consegue imaginar a atmosfera eletrizante no estádio naquele momento? Com entusiasmo, os fãs de futebol continuam a discutir o talento extraordinário de McDonald e a velocidade com que ele alcançou esse resultado fenomenal. Você vai se surpreender ao saber que os ratos podem cantar. Esses pequenos e adoráveis roedores têm um segredo incrível. Eles emitem sons ultrassônicos para atrair parceiros, mas nossos ouvidos humanos não conseguem ouvir essas melodias altas sem equipamentos especiais. Imagine uma serenata romântica que só outros ratos podem apreciar. Pesquisas iniciadas na década de 1950 mostram algo ainda mais interessante.
Quando os ratos se sentem sozinhos ou estressados, eles tendem a cantar menos. Isso indica que seu estado emocional desempenha um papel importante em sua vocalização. Assim como os humanos, o humor de um rato pode afetar sua capacidade de se expressar. Portanto, da próxima vez que você pensar na comunicação animal, lembre-se de que até mesmo as criaturas menores, como os ratos, têm suas maneiras de se comunicar e atrair parceiros, mostrando um mundo complexo de emoções e sons na natureza. O que mais esses pequenos cantores podem nos contar? Você já se perguntou por que algumas pessoas precisam de menos sono? Pesquisas mostram que algumas pessoas têm uma mutação única em um gene que as permite dormir apenas 4 a 6 horas por noite, sem sentir cansaço ou ter problemas de saúde. Essa condição, conhecida como sono curto, ajuda essas pessoas a manterem-se mentalmente alertas e fisicamente ativas. Cientistas descobriram uma mutação específica no gene DSC2, que é a causa desse fenômeno incrível. Esse gene parece influenciar nosso relógio biológico interno, determinando as diferentes necessidades de sono entre as pessoas. Compreender como essa mutação funciona não só revela segredos sobre o sono, mas também explica por que alguns conseguem funcionar bem com menos descanso. Essas informações podem mudar nossa visão sobre hábitos de sono e recomendações de saúde. Então, talvez essa mutação genética seja a chave para uma vida mais produtiva? Difícil de acreditar, mas 50 milhões de balões podem levantar uma casa. Imagine sua casa subindo aos céus como no filme Up. Essa ideia divertida requer uma quantidade incrível de balões de hélio, mais de 50 milhões. Cada balão comum pode levantar cerca de 14 gramas, então, se calcularmos, é exatamente isso que precisamos para levantar uma casa de tamanho médio, pesando cerca de 100 mil gramas. Embora essa ideia seja divertida e inspire criatividade, a realidade é bem diferente. Pense na logística. Encher, amarrar e controlar milhões de balões é uma tarefa enorme. Além disso, o custo seria astronômico, literalmente. Sem mencionar os problemas de segurança, com uma estrutura flutuante tão grande. Portanto, embora sonhar em enviar sua casa para o céu seja incrível, na prática, usar 50 milhões de balões para isso está bem longe da realidade. E se eu disser que as roupas eram mensageiras secretas? Durante a Guerra Revolucionária, patriotas astutos usavam itens do dia a dia, como roupas penduradas em cordas, para se comunicarem de forma discreta. Essa tática inteligente permitiu que eles enviassem mensagens codificadas aos soldados sem serem notados pelas tropas britânicas. Imagine uma praça movimentada, onde uma viúva estende seus lençóis. Cada peça envia um sinal. Uma cor pode significar perigo, enquanto outra indica que é seguro se aproximar. Esse método criativo não só ajudava a coordenar estratégias e movimentos, mas também criava uma rede de confiança entre os revolucionários. O uso habilidoso de tecidos simples como um sistema de mensagens mostra como as pessoas podem ser inventivas em tempos difíceis. Esses sinais codificados contribuíram para a luta pela independência, destacando as táticas engenhosas de pessoas comuns em circunstâncias extraordinárias. Os pinguins imperadores são aves fascinantes que vivem na Antártica. Eles são os maiores entre todas as espécies de pinguins, chegando a medir cerca de 120 centímetros. Imagine uma ave do tamanho de uma criança pequena, com plumagem preta e branca brilhante e detalhes laranja na cabeça. Eles não são apenas os mais altos, mas também os mais pesados, pesando até 40 quilos. Seu tamanho é crucial para sobreviver nas duras condições geladas, ajudando a manter o calor durante os invernos rigorosos da Antártica. Eles se reúnem em grandes colônias, enfrentando bravamente as tempestades, enquanto cuidam de seus filhotes, se aquecendo e se protegendo uns aos outros. Essa estrutura social fascinante mostra o forte espírito de comunidade deles. Então, da próxima vez que você ouvir sobre esses gigantes do mundo dos pinguins, lembre-se de quão majestosos eles são. O microbioma pulmonar, que é o conjunto de micro-organismos que vivem em nossos pulmões, pode ser menos diverso do que as bactérias do intestino, mas é extremamente importante para a nossa saúde. Essa comunidade única desempenha um papel fundamental na prevenção de infecções e pode até influenciar condições como a asma. Um microbioma pulmonar equilibrado ajuda nosso sistema imunológico a reconhecer invasões prejudiciais, reduzindo o risco de doenças respiratórias. E não para por aí. Pesquisas recentes mostram que os fibroblastos cardíacos, que por muito tempo foram vistos apenas como células estruturais do coração,
na verdade contribuem para sérios problemas, como arritmia e insuficiência cardíaca. Esses fibroblastos agora são considerados alvos terapêuticos potenciais, que podem levar a novos tratamentos para doenças cardiovasculares. Compreender essas interconexões nos ajuda a perceber o quão entrelaçados estão os diferentes sistemas do nosso corpo e por que manter a saúde dos nossos microbiomas é tão crucial. Não é incrível quantas complexidades estão escondidas em nossos corpos? Você sabia que o caminho olímpico da Zâmbia foi histórico? Em 1964, durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, o mundo testemunhou mudanças significativas no que era conhecido como Rodésia do Norte. Enquanto os atletas competiam, o país estava à beira de grandes transformações. No último dia dos Jogos, a Zâmbia proclamou com orgulho sua independência do domínio colonial britânico. Esse momento crucial não apenas mudou o nome do país, mas também marcou o início de uma nova identidade e esperança para seu povo. Os atletas da Rodésia do Norte tiveram a oportunidade única de representar uma nação que se tornava livre diante dos olhos do mundo. Essa declaração não foi apenas um evento político, simbolizou esperança, unidade e o espírito de resistência entre os zambianos. Esses Jogos Olímpicos ficarão para sempre na memória, como uma parte importante da história da Zâmbia, quando atletas e o país celebraram juntos um passo em direção à autodeterminação. Que poderoso lembrete de como o esporte pode refletir grandes mudanças sociais. Muitos não sabem, mas os insetos têm 6 patas. Esse fato surpreendente se aplica a todas as espécies de insetos no planeta e destaca uma característica única de sua estrutura. Os insetos pertencem à classe Insecta e suas 6 patas são uma característica-chave que os diferencia de outros artrópodes, como aranhas e escorpiões, que têm 8 patas. Mas por que exatamente 6, você pode perguntar? Essa estrutura única ajuda os insetos a se moverem de forma eficiente em seu ambiente, seja voando no ar, rastejando no chão ou até nadando. Cada pata desempenha um papel no movimento, no equilíbrio e até na captura de objetos ou parceiros. Considerando que existem cerca de 1 milhão de espécies de insetos descritas, desde pequenas formigas até majestosas borboletas, essa construção de 6 patas se mostra incrivelmente eficaz. Na próxima vez que você ver uma joaninha ou um grilo, lembre-se de que eles têm essa característica importante, assim como todos os outros insetos. Difícil de acreditar, mas na Austrália não há vulcões. Esse fato surpreendente faz da Austrália o único continente sem vulcões ativos. Ao contrário de lugares como Indonésia ou Itália, onde erupções vulcânicas são comuns, a história geológica da Austrália conta uma história diferente. Milhões de anos atrás, a atividade vulcânica formou grande parte de sua terra, mas hoje esses vulcões estão inativos. A última erupção conhecida ocorreu há cerca de 5.000 anos no Monte Gambier, que agora está adormecido na Austrália do Sul. Em vez de montanhas de fogo, a Austrália se destaca por paisagens incríveis, como o mato e a Grande Barreira de Corais, que se formaram pela ação do vento e da água, e não pela atividade vulcânica. A ausência de vulcões influencia o clima e os ecossistemas do continente, criando um ambiente único, onde se pode explorar vastos desertos, florestas tropicais verdes e belas praias, sem se preocupar com erupções vulcânicas. Não é fascinante como uma característica geológica pode definir um continente inteiro? Você sabia que as antigas máquinas de escrever tinham um design fascinante? Durante muitas décadas, as máquinas de escrever desempenharam um papel importante em escritórios e redações, mudando a forma como criamos textos. Essas maravilhas mecânicas funcionavam com um sistema único de hastes. Pressionar uma tecla fazia com que a haste metálica correspondente saltasse para frente e batesse na fita de tinta, deixando uma impressão no papel. Esse mecanismo inteligente criava letras nítidas e claras, acelerando e facilitando a comunicação. Embora a tecnologia tenha avançado e as máquinas de escrever sejam agora consideradas em grande parte obsoletas, elas não desapareceram de nossos corações. Hoje, as máquinas de escrever vintage são muito valorizadas por colecionadores. Os amantes as guardam não apenas pelo valor nostálgico, mas também pela habilidade e charme único. Cada máquina conta uma história do passado, nos convidando a imaginar como era digitar uma carta ou um artigo em uma redação barulhenta. Portanto, se você se deparar com uma delas, reserve um momento para apreciar esse pedaço da história e a evolução da comunicação escrita. Descubra a magia da areia rosa da praia de Pink Beach.
Esta incrível praia na ilha de Komodo, na Indonésia, é famosa por sua impressionante areia rosa, um tesouro raro formado pela mistura de areia branca fina e pequenos pedaços de coral vermelho. O resultado é um tom suave e rosado que brilha ao sol, tornando-se um lugar amado por fotógrafos e amantes da natureza. O que torna a praia de Pink Beach especial não é apenas sua cor vibrante. Ela está localizada em uma área remota, quase intocada pela agitação humana. Essa isolação permite que você aprecie a beleza natural e intocada da praia, sem as multidões que costumam estar em lugares mais populares. Imagine caminhar pela costa, cercado por vegetação e pelos sons relaxantes das ondas suavemente batendo na areia. O ecossistema único aqui abriga uma diversidade de vida marinha, tornando este lugar perfeito para snorkeling e exploração subaquática. Na próxima vez que você pensar em um paraíso, imagine a beleza tranquila da praia de Pink Beach. Você pode se surpreender. O telégrafo Chape, na França. Na década de 1790, o inovador sistema de telégrafo de Chape revolucionou as comunicações em toda a França. Inventada por Claude Chape, essa rede incomum de torres de sinalização usava braços mecânicos para transmitir mensagens rapidamente de uma torre para outra. Imagine estruturas altas com longos braços de madeira que se moviam em padrões sincronizados para passar informações. Esse sistema permitia que mensagens viajassem até 12 milhas em apenas alguns minutos. Quando a visibilidade era boa, os operadores podiam enviar mensagens usando um código de posições dos braços, permitindo atualizações sobre movimentos militares e notícias do dia. O telégrafo Chape foi um grande avanço na tecnologia de comunicação, estabelecendo as bases para futuras inovações, incluindo o telégrafo elétrico e as telecomunicações modernas. Foi uma conquista impressionante da engenharia, que demonstrou o desejo da humanidade de se conectar a longas distâncias, uma necessidade vital que persiste até hoje. Você consegue imaginar como seria a vida sem esse sistema? Você já se perguntou por que as mulheres lutaram pela liberdade? Em 1908, uma mulher corajosa chamada Kate Mulcahy entrou para a história como a primeira mulher presa por fumar na rua, em Nova York. Isso aconteceu porque ela quebrou a lei de Sullivan, que proibia explicitamente as mulheres de fumar em público. Kate não se deixou abater durante o julgamento, defendendo com paixão seu direito de fumar, assim como qualquer homem. Sua atitude ousada chamou a atenção de muitos e gerou discussões sobre igualdade de gênero e liberdade pessoal. Apenas 2 semanas após seu caso, o prefeito da cidade tomou uma decisão importante, vetando a lei de Sullivan e abrindo caminho para que as mulheres se expressassem mais livremente em espaços públicos. As ações de Katie não apenas desafiaram leis ultrapassadas, mas também inspiraram muitas mulheres a lutar por seus direitos, marcando um momento significativo na luta pela igualdade de gênero. Quais outras barreiras você acha que as mulheres ainda enfrentam hoje? Você sabia que Rihanna promove Barbados no mundo todo? A famosa cantora, nascida em Barbados em 1988, é conhecida não só por suas músicas marcantes, mas também como uma dedicada embaixadora cultural e turística de sua terra natal. Com sua influência global, Rihanna mostra a rica cultura e os talentos de Barbados, tornando-o um destino popular para os viajantes. Ela participa de vários projetos sociais, apoiando artesãos locais e iniciativas que melhoram a vida na ilha. Além disso, Rihanna frequentemente destaca a beleza de Barbados em suas aparições públicas e redes sociais, incentivando os fãs a explorar as praias, saborear a culinária local e participar de festivais vibrantes. Seu desejo de ajudar é inspirador, pois ela usa sua plataforma para promover iniciativas de caridade, garantindo o bem-estar de sua ilha. Não é incrível como uma estrela pode iluminar uma nação inteira? Você já pensou nos arquitetos subaquáticos da natureza? A natureza é cheia de seres incríveis, e alguns dos mais impressionantes são os arquitetos subaquáticos, como os corais e os castores. Os corais, que parecem criaturas marinhas simples, se juntam para formar recifes deslumbrantes. Esses recifes não apenas oferecem abrigo para muitas espécies marinhas, mas também protegem as costas da erosão. Já os castores, conhecidos por suas habilidades em construir represas, criam lagoas que servem de lar para muitos outros animais. Essas adaptações são práticas e mostram a incrível colaboração e as habilidades de engenharia do mundo animal. Desde a construção de abrigos até a manutenção da saúde dos ecossistemas, esses arquitetos desempenham um papel vital em seus habitats.
Portanto, da próxima vez que você ver um recife de corais ou uma represa de castor, lembre-se de que você está testemunhando o incrível design da natureza.